Quando lemos estes versos que falam a respeito do início da igreja, não podemos deixar de destacar as palavras que trazem a ideia da união daquela igreja. Vejam os versos 42. Diz: e perseveravam na comunhão. O verso 44 diz que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. No verso 46 diz que diariamente perseveravam unânimes no templo. As palavras comunhão, estavam juntos, tinham tudo em comum e perseveravam unânimes nos indica a união que era notória entre os irmãos no início da igreja. Esta união fez com que a igreja caísse na graça de todo o povo. E enquanto isso, o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos, conforme está escrito em Atos, capítulo 2, no verso 47. Infelizmente, a igreja não demorou muito para perder esta unidade, tão visível em seu início. Atos, capítulo 15, do verso 1 ao 29, nos mostra que com a pregação do Evangelho aos gentios, começaram a se discutir se os gentios deveriam guardar os costumes dos judeus, se deveriam ser circuncidados, e isto implicava na obediência também às leis deixadas por Moisés. E começaram uma discussão a esse respeito. Gentios são todos os povos que não são judeus. Esta era a forma que os judeus chamavam os estrangeiros. Paulo não havia ensinado para os gentios os costumes religiosos que faziam parte das práticas judaicas. Paulo não se preocupou em ensinar os gentios a guardar o sábado, festas do calendário judaico ou qualquer outro tipo de lei, conforme podemos ver em Colossenses, capítulo 2, versos 16 ao 17. Para Paulo, a salvação era baseada simplesmente na fé em Cristo Jesus. Paulo entendia que a graça de Deus não exigia nenhum tipo de lei, a não ser a lei do amor a Deus e ao próximo. Para que gentios e judeus pudessem se entender e sentar na mesma mesa como irmãos em Cristo, resolveram pedir aos gentios para que cuidassem apenas com 3 princípios, conforme descreve Lucas no livro de Atos, capítulo 15, verso 29. Em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 1 ao 9, nós vamos perceber que pensamentos carnais obstruem qualquer pensamento de unidade com Cristo. Os santos que vivem na carne fazem a igreja parecer com o mundo. Estes crentes carnais discutiam entre eles qual grupo era melhor, usando como pretexto seus mestres. Ao dizerem eu sou de Apolo, de Cefas ou de Paulo, usavam sem o aval de seus mestres os nomes deles para criarem entre eles desunião. Paulo chama a atenção dos irmãos de Corinto, mostrando a eles que tudo era na verdade feito por Deus. Não importa quem pregou, quem colheu, quem regou. Isto é, não importa quem falava com maior beleza, quem agia com mais determinação. Na verdade, todos eram servos de Deus, instrumentos nas mãos do Todo-Poderoso para a edificação deles. Portanto, não havia razão para divisões. Paulo estava ensinando que os verdadeiros líderes são servos e não buscam autopromoção.
Os verdadeiros líderes se prostram e não se levantam na busca de louvor. Os líderes deveriam se arrepender do desejo de autopromoção. E por melhor que possa ser o líder, por melhor que ele possa pregar, tudo o que faz só tem valor, porque Deus está agindo por meio dele. Não existem motivos para ninguém se glorificar. Aquele que é exaltado aqui será humilhado no céu. Deus abate o soberbo e exalta o humilde. O louvor a heróis é um louvor inútil. Jesus orou para que a igreja fosse uma. Em João, capítulo 17, verso 21, encontramos esta oração de Jesus. Paulo pede a mesma coisa à igreja em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10. Paulo percebeu que a maior ameaça àquela igreja em Corinto era a desunião. A desunião é um perigo que toda igreja sadia corre. União não significa que pensemos todos iguais, mas que somos capazes de deixarmos de lado nossa própria vontade em prol da maioria. Sempre haverá colisões de pensamentos, mas cristãos maduros não ficam perdendo tempo se colidindo com coisas que não são essenciais. Em Filipenses, capítulo 2, do verso 3 ao 5, podemos destacar algumas causas da desunião. Ambição egoísta, vaidade, se julgar superior ao outro. Por trás dessas palavras se esconde a ideia de prestígio e poder. As pessoas querem ser admiradas e respeitadas, ter um assento nos lugares principais, ser conhecido e honrado. Mas o exibicionismo não deve ser o alvo dos cristãos. Boas obras feitas em secretos glorificam o Pai. Os olhos dos homens e mulheres ao nosso redor não devem estar voltados para nós, mas para Jesus Cristo. Nossas boas obras devem glorificar o Deus a quem servimos. O grande problema se resume em quem governa nossas vidas. Paulo nos chama a seguir os passos de Jesus. Devemos lembrar-nos que Cristo se fez servo. Ele não abrigava ambições egoístas, nem buscava seu próprio prestígio, ou olhava somente para as suas necessidades. Seu exemplo como servo resolve o problema da desunião. O que vou dizer agora, eu acredito que seja algo experimentado pela minoria das igrejas. Mas se isso está acontecendo na sua igreja, ou se você percebe algum desses sintomas dentro do seu coração, fique atento. Peça a Deus que te ajude. Os cristãos frequentemente se reúnem para o culto, todos com suas melhores roupas, falando livremente sobre amor e virtude. Ao mesmo tempo em que por baixo da superfície a guerra de interesses, línguas agressivas cheias de fofocas e desconfianças acerca de uma porções de assuntos diferentes. Uma irmã fala mal da roupa da outra, um irmão que torce para que os trabalhos da igreja não sejam realizados, para que ele continue criticando, somente para que no fim ele possa dizer: eu sabia que não iria dar certo. Há pessoas que não fazem nada para melhorar sua igreja. Entretanto, o problema geralmente não é o que parece ser. Na verdade, por trás das máscaras está em jogo uma disputa pelo poder, pelo status. Não é apenas um poder no sentido de governar, mas é poder de ser o melhor ou a melhor, de querer ser aparentemente mais sábio,
o mais santo, o mais bem vestido. Pessoas vêm na igreja não para cultuar a Deus, não para servir o próximo, mas para competir em silêncio com todos os que estão ao seu redor. O que estava causando divisão entre os judeus e gentios na igreja primitiva era o poder. Estava em jogo. Nenhum dos lados estavam prontos a ceder para a busca de entendimento. Ambos os lados defendiam com sinceridade aquilo que acreditavam ser a verdade. Entretanto, esqueceram-se da maior lei que Deus deixou aos homens: o amor. O amor tudo sofre. O amor tudo espera. O amor se alegra na alegria do outro. O que estava causando divisão na igreja de Corinto também era poder. Houve na igreja uma divisão de partidos que queriam tomar a liderança da igreja. Ao estabelecerem quem era o melhor, estariam afirmando com isso que um grupo era melhor que o outro. A soberba está associada com poder. O soberbo deseja poder, porque entende que aquele que tem poder deve ser servido. Alguém já disse, no fim tudo se resume numa questão de poder. O grande problema é quem está no poder. A pessoa que busca louvor para si mesma, que busca a realização pessoal, satisfação da sua vontade humana, o faz porque seu ego está no controle de sua vida. Aquele que tem sua vida governada por Jesus Cristo busca satisfazer a vontade de Deus Pai. Para este, poder significa servir. Servir significa ser humilde, ser altruísta. Precisamos fertilizar os campos da humildade. Este é o lugar onde a flor da unidade cresce. É o momento de usarmos a toalha e não a espada. Em Romanos, capítulo 2, 24, podemos perceber os prejuízos da desunião. Diz o texto, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Paulo está falando aos judeus que procuravam fazer com que os gentios guardassem as leis, que o nome de Deus era blasfemado entre os gentios por causa das atitudes deles. Eles queriam que os gentios guardassem as leis, quando eles mesmos não as guardavam devidamente. Jesus disse que se amarmos uns aos outros, as pessoas saberão que somos seus discípulos. Será que não temos envergonhado o nome de Deus com nossa desunião? A falta de união entre nós só traz lucros para Satanás. Muitas pessoas não veem a Deus porque olham para as igrejas e as veem divididas. Se a reputação de Deus no mundo não é boa, parte disso é culpa nossa. Em 1 Coríntios capítulo 12, verso 12 ao 23, nós percebemos que outro prejuízo da desunião é que ela traz doenças para o corpo, enfraquecimento, e pode levar o corpo à morte. Vários pastores, presbíteros e leigos já morreram por causa de divisões. A boca não pode recusar mastigar a comida e engoli-la, porque se ela não fizer, morrerá junto com o corpo. A mão não pode recusar levar o alimento à boca. Porque se o corpo enfraquecer, ela também se enfraquecerá. Todos os membros devem trabalhar em unidade. Cada pessoa da igreja deve trabalhar em unidade. Embora sejamos diferentes, e cada um possui dons diferentes, funções diferentes, o corpo de Cristo
sobrevive graças a essas diferenças. Eu sou diferente de você, mas nós juntos somamos para que o nome de Cristo seja engrandecido. Em nossas diferenças podemos nos complementar um ao outro. Podemos zelar pelo bem comum que é o nome de Cristo. Uma vez compreendidos os sintomas da desunião, eu desafio você a trabalhar para tornar a sua igreja unida. Faça a sua parte. Faça da sua igreja a melhor igreja possível. E para que isso possa se tornar verdade, é necessário que você assuma a sua parte. Faça o possível para ter paz com todos. Não abra mão das verdades do Evangelho. Mas não abra mão de amar aqueles que você considera mais fracos que você na fé. De se sacrificar pelo outro. Não vamos permitir que o nome de Deus seja blasfemado por causa das nossas diferenças. Vamos usar as nossas diferenças para contribuir no crescimento da Igreja de Cristo. Deus te abençoe.